Bomba atômica, tá? Aliados de Bolsonaro identificam a indecisão de Alexandre de Moraes, né? Que de certo modo o Bolsonaro corre o sério risco de prisão. E outra, né? Você vai saber nesse vídeo aqui quantos anos provavelmente o Bolsonaro pode ficar preso. Essa que é a realidade. Não só ele, mas outras pessoas também. Uma outra situação que pega aqui demais é isso, né? Sobre a situação do Bolsonaro. Quantas vezes o Alexandre de Moraes, de certo modo, citou ele nas 105 páginas. Ou seja, o Alexandre de Moraes jogou praticamente aí foi atômica. A decisão foi uma decisão atômica de destruir tudo. E não só o Bolsonaro, mas também a base do PL. O Alexandre de Moraes, né? Na decisão aí foi tão profunda, foi tão realmente constrangedora para o Bolsonaro, que os próprios aliados aí do Bolsonaro temem a prisão e já estão preocupados com o futuro, tá? Em relação ao Bolsonaro, os caras estavam com um plano aí muito bom para o Bolsonaro, mas parece que o Bolsonaro acabou ruindo toda a base do PL igual um cupim, tá? O próprio Valdemar Costa Neto já está preocupado também porque foi revelado aí através dos e-mails, né, todo o plano aí de 2022, isso vai respingar consequentemente no Bolsonaro e no próprio Valdemar Costa Neto. Uma outra situação também aqui, a Polícia Federal parte para cima da Michelle, foi por isso que ela estava desesperada ontem partindo para cima da mulher, tá? A Polícia Federal pede quebra de sigilo de Michelle e Bolsonaro em investigações que apura o esquema das joias. Então, é sobre isso que nós vamos falar, né, no vídeo de hoje em especial. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Deixa eu fazer aqui uma troca de câmera. Então, é o seguinte, muitíssimo obrigado pela força, pelo moral. Já aproveita, já deixa o seu comentário aí. Você acha quantos anos o inominável, né, o Geno, vai ficar preso? Quanto tempo? Pois é, a Polícia Federal pediu aí a quebra do sigilo do telefone da Michelle, não só o Bolsonaro, mas a Michelle também. A gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui que é o que tá assustando aliados de Bolsonaro, está assustando o PL, tá todo mundo em pânico, tá? Como eu já disse no vídeo anterior, imagina que você está em um parque de diversão e de repente você começa a suar frio, né? Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo com você, mas você começa a sentir medo, né? Pensando que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer instante. Essa é a situação do Bolsonaro. Ele não sabe o porquê exatamente, mas sabe que vai acontecer uma visita de alguém batendo a porta às 6 horas da manhã. E aí, os próprios aliados do Bolsonaro já estão, né, preocupados com ele e com o próprio partido. Até porque o Bolsonaro era o cara que era para dar esperança para o partido. Mas assim como ele fez com o Brasil e na decisão do Alexandre de Moraes, ele gerou um prejuízo, estava comendo a democracia por dentro, é claro, né? No caso, o Bolsonaro também está gerando uma pressão absurda no PL. Logo mais, cedo ou mais tarde, os caras vão falar assim, ó, não estamos com você, Bolsonaro, porque você vai ser preso, tá? E aí você vai falar assim, pô, Cláudio, você deve estar exagerando, Cláudio, não é assim. Bem, eu vou falar para você da matéria que tá aqui no site do Globo, tá? E em outros jornais também aí, todo dia os caras estão vendo, 247, enfim, vários outros jornais. Mas vamos lá, é o seguinte, eu vou falar aqui, ler um pouco, vou analisar aqui, vou mostrar a minha opinião. Olha, é o seguinte, Jair Messias Bolsonaro não foi... Deixa eu pegar aqui a matéria do Globo e aumentar um pouquinho aqui, tá? Jair Bolsonaro não foi alvo da operação dessa sexta-feira, dia 11, mas o teor da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou as buscas, deixou em alerta aliados e auxiliares do ex-presidente, tá? E aí você vai falar assim, mas por quê? Bem, eu vou te falar quantas vezes o Bolsonaro foi citado nessa decisão e por que que o povo do PL está preocupado com a prisão do Bolsonaro. Você fala assim, ah, não, Cláudio, mas não é bem assim, cara. É assim, ó, presta atenção nisso, tá? Já aproveita e já deixa o like aí. A decisão de Alexandre de Moraes, tornada pública ontem, é recheada de menções que indicam a gravidade da situação de Bolsonaro, sugerindo, por exemplo, que o ex-presidente determinou ou autorizou as transações com as joias sauditas sob investigação. Depois de passar o dia estudando o despacho, em que Bolsonaro é citado nominalmente 93 vezes. Aí você vai falar assim, mas foi 93 vezes de 100 mil páginas. Não, foi 93 vezes de 105 páginas. Ou seja,
O cara foi citado lá com mais de 90%, tá? Das páginas. Essa que é a realidade. Esses auxiliares se preocuparam não apenas com o que disse Moraes, com o que disse o ministro Alexandre de Moraes, mas principalmente com o que ele não disse, tá? Porque se ele, Alexandre de Moraes, já a gente vai lá pra parte, né? Mas só para não perder o raciocínio, se o Alexandre de Moraes já disse isso aqui 93 vezes nas 105 páginas, imagina o que ele não disse, o que está por vir. E é isso que eu vou falar, que você vai saber, tá? Então tá aqui a matéria do Globo. E aí, ó, a decisão menciona Bolsonaro do começo ao fim. É um pronúncio de uma decisão mais drástica no futuro, disse reservadamente a equipe da coluna, o interlocutor do ex-presidente. Ou seja, um cara amigo praticamente do Bolsonaro já revelou. Tá dizendo do começo ao fim o nome do Bolsonaro, a casa vai cair. Por isso os caras já estão mudando de plano. Vão abandonar o Bolsonaro. Essa que é a realidade, tá? O PL já praticamente vai cair fora do Bolsonaro. Você vai falar assim, mas por quê? Bem, se parar para analisar, o maior temor é uma ordem de prisão. O fato de a PF ter pedido a Moraes a quebra de sigilo fiscal e bancário de Bolsonaro também piorou os cenários projetados para suas estratégias, tá? Também piorou os cenários projetados por seus estrategistas. A Polícia Federal também quer que o ex-presidente seja ouvido na investigação que apura um esquema de joias, né, de desvio de joias e outros itens de luxo. Aí você vai falar assim, mas cara, o que o Alexandre de Moraes falou em relação ao Bolsonaro? O Alexandre de Moraes, assim, ele não teve papas na língua, como diz o pessoal. Não teve essa conversa, tipo, não, olha, veja bem, talvez, quem sabe. A decisão do Alexandre de Moraes foi extremamente dura, draconiana, tá? Eu vou falar aqui pra vocês. Ao longo da decisão, Moraes lembrou que, segundo as informações já reunidas, há indício de que o gabinete do adjunto de documentação histórica do Gabinete Pessoal da Presidência, órgão responsável pela análise e definição do destino, tá? Acervo público ou privado de presentes oferecidos por uma autoridade estrangeira ao presidente da República, foi utilizado para desviar, né, para o acervo privado do ex-presidente, tá? Mediante aí determinação do Bolsonaro, ou seja, foi a responsabilidade do Bolsonaro. Aqui é a parte pior, tá? Aqui o Alexandre de Moraes parece que não teve pena do Bolsonaro. Cara, imagina o Alexandre de Moraes julgando aí, o cara realmente não tá de brincadeira assim, não só o Alexandre, mas como outros ministros também. A coisa tá... Olha só o que o Alexandre de Moraes falou aqui em uma das páginas lá. Uma das poucas vezes que o Bolsonaro foi citado, de 105 foi citado 93 vezes. Os elementos de prova colhidos demonstram que na gestão do governo Bolsonaro, do ex-presidente, foi criada uma estrutura para desviar os bens de alto valor presenteados por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República para serem posteriormente evadidos do Brasil por meios de aeronaves da Força Aérea Brasileira e vendidos nos Estados Unidos, aponta aí o relatório. Ou seja, tá? Os mais pessimistas já não discutem mais se Bolsonaro será ou não preso, mas quando a prisão será decretada. Ou seja, agora não é só questão de, não, será que ele vai ser preso? Será que há indício? Será que realmente há materialidade? Será que não vai ficar só no mundo das ideias? Não. Agora é saber, né, quando ele vai ser preso, ele vai ser. Agora a questão é quando ele vai ser preso, tá? A coisa é complicada pro Bolsonaro aqui. A coisa ficou complicada, ele tá sofrendo crise de pânico, choro, sofrimento. E para poder piorar, como já disse, né? O Alexandre de Moraes foi duro, foi draconiano. Para poder piorar, a Polícia Federal faz isso aqui com o Bolsonaro. O Bolsonaro deve tá ensandecido com a Polícia Federal. A Polícia Federal pede quebra de sigilo aí de Michele Bolsonaro em investigações que apura esquema de desvios de joias. Se já não bastasse, imagina o Bolsonaro vendo ali os seus familiares todos enjaulados, cara, todos pra jaula, junto com o Bolsonaro, olha, fechado com o Bolsonaro, ó, a coisa tá ficando feia. Bolsonaro em investigação que apura esquema de desvio aí, tá? A Polícia Federal pede quebra de sigilo de Michele Bolsonaro em investigação que apura esquema de desvio de joias. Pedido semelhante
feito também em relação ao Bolsonaro, ou seja, a casa Caem, tá aqui a Michelle Bolsonaro. E ó, antes da gente ir pra matéria, eu queria saber do pessoal que é evangélico, colocando essas pessoas, né, já com esse histórico nas igrejas e dizendo que é Deus e é... Gente, falta de respeito. Enfim, vamos lá, tá? É um negócio assim, é absurdo, a hipocrisia. A Polícia Federal pediu a quebra de sigilo bancários e fiscal da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na investigação que apura um esquema que teria desviado para patrimônio privado de Jair Messias Bolsonaro joias e outros itens de valor expressivos recebidos por ele na condição de presidente da República. Ou seja, eles colocaram aqui uma parte narrativa onde fala assim, não foi pouca joia, não foi coisa pequena, não foi coisa pouca, foi coisa significativa, tá? Não foi questão de R$1, 10, 15, 20, não. Foi questão de milhões. E é por isso a Polícia Federal já partiu para cima. E se está, como é que eu posso mencionar para você? Pedindo a quebra de sigilo, significa que ela já tem né, fortes indícios para que isso aconteça, tá? Então vamos lá, a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo bancário e fiscal da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na investigação que apura esquema que teria desviado patrimônio privado de Jair Messias Bolsonaro, joias e outros itens de valor expressivos recebidos por ele na condição de presidente da República, tá? Outro pedido de quebra foi feito também em relação a como é que eu posso mencionar para você? A Bolsonaro. Uma operação da Polícia Federal na sexta-feira cumpriu um mandado de busca e apreensão e contra aliados do ex-presidente, mas ele e Michelle não foram alvo da ação. A Polícia Federal aponta a existência de organização criminosa em torno de Bolsonaro. Em torno, não. Talvez ele seja um dos principais responsáveis aí, porque o Alexandre de Moraes não tá de brincadeira. Em resumo, tudo isso, acredito que a casa caiu de vez, como diz aí os próprios aliados do Bolsonaro. Os caras já estão deixando ele. E é o seguinte, quem ficar ao lado dele agora, consequentemente vai ser investigado. Você imagina, quem vai querer ser investigado junto com o Bolsonaro? Provavelmente muitas pessoas já vão deixar. A prisão não é uma questão de se vai ser ou não, mas é quando vai ser. Então, a coisa tá ficando feia para o Bolsonaro. A situação está... o cara deve estar realmente extremamente muito chateado e preocupado. Ele deve estar falando nesse exato momento, cara, eu não deveria ter feito isso com o povo brasileiro. Porque talvez se eu tivesse agido de uma maneira leal ao povo brasileiro, eu não estaria nessa situação, tá? E agora o Bolsonaro não tem ninguém, está abandonado, porque ninguém vai colocar a mão no fogo por ele, ninguém vai sair às ruas depois desses escândalos. Porque quem é que vai sair às ruas para defender um cara que supostamente, eu vou colocar aqui no mundo da supostamente, um cara que estava roubando o Brasil, supostamente, tirando, né, as joias daqui que foi dada ao povo brasileiro, que poderia vender para poder ajudar muitos brasileiros. Ele estava tirando daqui e levando para outro país para poder vender em leilão e um monte de coisa, tá? Então, o Bolsonaro agora ele se encontra sozinho e ninguém vai querer ficar ao lado dele. Você viu aí na matéria que o próprio Valdemar Costa Neto, a galera tá saindo fora dele, como diz o pessoal, né? Sendo aqui redundante, a galera tá saindo fora dele porque quem ficar ao lado dele agora vai ser alvo aí da Polícia Federal e os caras já não vão querer passar por isso, tá? Que ele se vire pra lá, que ele assuma a responsabilidade pra lá. Ele, Michelle, tá? E, repito, decisão aqui do Alexandre de Moraes. Das 93 páginas, das 105 páginas, 93 teve o nome do Bolsonaro diretamente. Os elementos de prova colhidos demonstram na gestão do ex-presidente Bolsonaro foi criada uma estrutura para roubar bens de alto valor. O cara colocou aqui de maneira bem clara, de uma maneira bem expressiva. Não foi pegar pouco dinheiro, não. Foi para pegar muito. Enquanto muitas pessoas estavam aqui no Brasil, esse é o meu comentário, muitas pessoas estavam passando fome, comendo comida no lixo. Isso não é legal. Bolsonaro tirou com a cara do povo brasileiro, não só o Bolsonaro, mas uma parte dos militares aí que apoiaram ele. Então, tá aí a situação complicada e que, né, como os próprios aliados do Bolsonaro, né, já disseram, é questão de tempo para ser preso. Aqui quem falou é o Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Amanhã a gente tem um outro vídeo, vamos falar mais sobre a situação do Bolsonaro. Valeu!